Rapaz, tudo no improviso aí, cara, tudo certinho. Mas que bom, que honra poder estar aqui diante de vocês. Muito A bom. honra é toda minha, Jason. Tem um Mas, cara como rapaz, você na minha live. que isso, cara? Vocês são os meus irmãos, entendeu? Se eu não tiver vocês, for apenas eu e o Antônio, sabe? Ou eu e fulano, ou Antônio e Cicrano, não dá certo, cara. Tem que ser um time, sabe? Um time, por exemplo, você pode ver, você pega aí o Neymar sozinho não consegue fazer milagres, entende? Então, assim, por mais que ele seja habilidoso, por mais que ele tenha uma mídia por trás, ele tenha um número de fãs, mas sozinho no meio de campo não dá. Eu preciso de você, RC. Eu preciso do Desmascarando a Bíblia. O Cláudio hoje chegou no meu canal, deu um show lá, entendeu? Um espetáculo. Muitas vezes o primo, até chega lá, entendeu? Faz lá um trabalho, sabe, esplendoroso. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de pessoas, de mais grupos, mais canais ateus, para mostrar que nós não estamos aqui porque nós somos frustrados, porque nós estamos decepcionados, porque às vezes entra pessoas na minha live e perguntam assim, eu queria saber, Jason, qual foi a sua frustração? Eu não sou frustrado, cara. Sabe, eu sou um ateu que tem uma razoabilidade, eu tenho um estilo de vida filosófico que é o ateísmo. Eu tenho uma educação filosófica que é o ateísmo, entende? Então, eu não me vejo melhor do que ninguém. Quando às vezes o RC falou aí agora, né? É uma honra para mim, não, honra sou eu ter você, RC. Sou eu saber que posso contar com você. Sou eu saber que tem aí o Marcos, entendeu? Que eu não sei. Tá todo mundo aí ou eu só estou vendo 4 pessoas aqui só? Não, acho que o tá Marcos eu, saiu. tá o Cláudio, o Desmascarador e o Primateu. E você agora? Então tá bom, porque aqui tá bem complicadinho para eu ver Tenta as entrar aí, coisas. Marcos. Tenta entrar agora, Marcos. Mas tu tá vendo todo mundo, Diego? Então, assim, meus irmãos, a ideia não é a gente monopolizar isso daqui, entendeu? Como pensam alguns. A ideia Isso. é você multiplicar, certo? Multiplicar. Se eu for uma referência para os amigos, amanhã os amigos serão referências para outras pessoas que estão entrando. É exatamente isso aí, Jason. Você, o Antônio e muitos outros foram referências para os canais pequenos que estão começando agora, né? E como você mesmo falou, futuramente nós Legal. podemos também, né, ser referência para outras pessoas. E isso é muito bom, isso é muito legal. Por isso, Jason, eu falo assim que eu tenho essas pessoas aqui que estão aqui no chat nos acompanhando, ó, 92 pessoas estão acompanhando nós aqui Que legal, que legal. simultaneamente. Um canal pequeno como o meu, pouco mais de 1.500 inscritos, ter 92 pessoas aqui, ó. Isso é o quê? Isso é um sinal que essas pessoas estão gostando desse trabalho que a gente está fazendo. As Exato. pessoas estão felizes com isso aqui, é uma coisa agradável. Eu considero que estamos entre família, porque eu tenho minha família, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha esposa, mas também eu considero essas pessoas aqui uma família. Por quê? Porque nós, com esse entendimento que nós temos, nós não podemos sair conversando isso aqui com qualquer pessoa na rua. Não podemos sair conversando isso aqui com qualquer familiar. Então, quando a gente encontra pessoas que têm um entendimento semelhante ao nosso, eu considero assim que essas pessoas é como uma família para nós também. Ao mesmo tempo que a gente está tentando levar esse conhecimento a pessoas, né, que ainda não têm esse conhecimento e que ainda não têm esse entendimento que nós temos, para que possa ter um entendimento, né, por elas mesmas. Não que nós vamos doutrinar essas pessoas assim como a religião faz. O ateísmo não é doutrinação. O ateísmo é conhecer a verdade para que você tire suas próprias conclusões através daquilo ali. O ateísmo é uma conclusão da análise da própria realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me libertei, está aqui, ó. Tem hora que a Bíblia ela tem textos que podem ser usados, na verdade, tem hora não, a maioria dos textos da Bíblia podem ser usados contra ela mesma. Derruba a própria Bíblia, derruba as próprias histórias da Bíblia. Pois é, cara, é como o Diego estava falando aí, eu acredito que acredito não, tem que ser criado mais canais ateus, cada um com a sua proposta. O Diego já tem um estilo dele, né, mexe, vai mais para o combate, tem o Sabino, que não é um ateu, mas ele mexe muito também com a parte da teologia,
O Henrique, né, com a parte da ciência, ele não milita, mas tem o Alessandro, o tio ateu, o humanista, cada um com a sua proposta, né? E trazendo esclarecimento para as pessoas, tirando dúvidas, e eu acho isso importante, cara. A gente tem que mostrar também que a gente não somos nenhum animal, nenhum bandido, nenhum monstro, não. Exatamente, Cláudio, exatamente. As pessoas têm uma visão muito tosca. Eu bato sempre nessa tecla, cara. Não sabem o que é e já vão julgando, já vão achando que ateus são pessoas ruins. Hoje eu estava muito puto, cara. Eu fui atacado demais hoje. Por isso que eu cheguei hoje na live do Jason, estava até um pouco meio alterado, mas é porque eu fui atacado demais. É muito dedo apontando para sua cara, entendeu? Te julgando, te questionando. E a gente acaba tendo que se defender, porra. Entendeu? Mas acaba tendo que se defender. RC, tu falou aí que os ateus não são pessoas ruins, tá? Porque assim, o sinônimo de ter Deus não se tornou sinônimo de coisa boa. Então, quando você fala assim, eu não tenho Deus no coração, automaticamente já vê você como uma pessoa do mal. Mas se parar para pensar, pessoas com Deus no coração foi que encabeçaram a Santa Inquisição, as Cruzadas. Um homem com Deus no coração foi o que fez com os judeus lá no Holocausto, porque Hitler teve a bênção. Desculpa, eu sei que o YouTube não gosta desse nome, mas Bigodinho Alemão, ele foi apoiado pela Igreja Católica, ou seja, era um homem que tinha Deus no coração. Entendeu? Então, dizer que tem Deus no coração não é sinônimo de dizer que é uma pessoa boa. Entendeu? Exatamente. Se você for ver na história, as pessoas que mais contribuíram para a evolução, para a ciência, com a sociedade, foram os ateus, cara, com as suas descobertas. Entendeu? O que o cristão contribuiu? Em quê? Cláudio, só com livros teológicos, só com teologia? Cláudio, uma coisa que é interessante... desculpa, RC, você ia falar aí, eu acabei te interrompendo. Pode falar. Mas a cura das doenças é uma contradição muito grande para Deus. Aí você diz assim, como assim a cura da doença seria uma contradição para Deus? Da seguinte forma, veja que para Deus curar um câncer, o próprio câncer, tudo que compõe o câncer, os organismos vivos que compõem o câncer, foram criaturas de Deus. Para que Deus possa curar uma pessoa do câncer, um exemplo sintético aqui, uma coisa bem, uma hipótese. Para que Deus possa curar o câncer, ele precisa exterminar as suas próprias criaturas, que são microcriaturas que vivem, que estão sobrevivendo. O câncer é algo mal para a gente, é algo mal para um outro organismo que está sendo predado, mas não para ele em si. Para ele em si, ele só está sobrevivendo, só está comendo, só está vivendo ali como um hospedeiro. E a ideia dele ali é simplesmente matar para comer, assim como a gente mata para comer. Mas quando esse tal Deus, que é o criador de todas as coisas, ele acaba curando essa suposta pessoa, ele está acabando com a sua própria criatura este que ele programou, que ele planejou, que ele desenhou, entende? Que ele colocou aqui na Terra com objetivos e com sentidos. Aí o que acontece? Então, a questão da cura por Deus já é contraditória em si. Porque vocês imaginam, meus irmãos, imaginam que Deus criou agora, um exemplo, uma doença, ou as bactérias, ou os vírus, ou os hospedeiros, certo? E esses hospedeiros agora precisam sobreviver, porque o próprio Deus colocou neles a necessidade de sobrevivência. Agora vem Deus dizendo que vai curar uma criatura mais especial do que aquela e vai matar as outras. Vocês entendem que loucura é essa? É uma loucura. Então, quando os cientistas... Por que eu digo que os cientistas eles são ateus na sua totalidade? Porque quando você desenvolve... Parece que tem alguém aí mexendo em cozinha aí, alguma mexendo coisa. Em panela, em prato, onde é esse? Vocês mutam o microfone aí enquanto... Não, desculpa. É mais porque falar com esse retorno fica um pouquinho ruim. Então, meus irmãos, quando a gente agora pensa nessa questão de cura divina, é uma contradição já em si. Quando o cientista agora, ele pega estes óculos aqui para corrigir algo natural da tua visão, eles estão indo de forma objetiva contra o plano de um Deus.
Qual é o plano de Deus? O plano de Deus era que você fosse o que você é, de forma natural. Então, se você ia desenvolver cegueira, era para que você continuasse cego. Afinal de contas, quando o próprio Arão, né, foi falar com Deus, Deus falou que foi ele que fez o mudo, o surdo, né? O próprio Moisés. O próprio Deus está dizendo que ele fez o assassino para praticar o assassinato. Então você vê que existe um plano soberano. Agora, quando os teólogos não, quando os cientistas desenvolvem tecnologias capazes de fazer o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, o coxo andar, estas pessoas, elas estão, como é que eu posso dizer? Elas estão insubordinadas à soberania de Deus. Isso quer dizer, elas não estão aceitando aquilo que Deus, por natureza, estabeleceu. Sim, pois não, primo. Só para mim, que o Cláudio ele teve uma fala, ele falou assim, né, que claro que ele pegou ali o cristianismo, né, mas, por exemplo, pelo que a gente sabe, Einstein e Isaac Newton, eles acreditavam em um tipo de Deus, né, não necessariamente no Deus da Bíblia. Só que, quando se tratava de ciência, eles provavam o que eles se propunham a provar. Mas nem mesmo eles, que são os caras referência na ciência, não conseguiram provar nada de sobrenatural. Entendeu? Quando eles iam desenvolver alguma teoria científica, eles usavam as coisas naturais e não os deuses que eles acreditavam. Entendeu? Porque tem cristão que fala assim, não, mas Einstein acreditava em Deus, Isaac Newton. Sim, mas eles provaram? Não. Entendeu? E uma questão também é que a própria ciência, sem querer, porque a ciência está pouco ligando para deuses, ela destruiu a ideia de Deus. Por quê? Porque a ciência foi no local, teria a morada desses deuses. Onde é a morada desses deuses? O coração. Não, eu estava me referindo numa questão física, assim, do espaço, da morada deles em si, no céu. Entendi. Céu, né? Porque a Bíblia diz que esse Deus, ele estende o céu como um pergaminho e faz dele morada. E a Bíblia fala também, o céu, ele é comparado a um espelho fundido, algo sólido, onde esse Deus habita. Você pode ver no livro de Josué, que Josué joga pedra nas pessoas. Então, onde é que ele está? No domo. Mas a ciência já foi lá fora e não existe este domo. Portanto, não existe essa morada desse Deus. Se não existe a morada, cadê esse Deus? Onde é que está esse Deus? Se nem a morada dele existe. É que quando você falou assim, eu me lembrei muito bem de 1930, aproximadamente ali, quando começou a fazer algumas operações e intervenções cardíacas, né? Então, os padres diziam que legal. Deus habitava no coração do homem, que automaticamente aqueles cientistas filhos de Satanás não poderiam mexer na habitação de Deus. Então, o cientista, o primeiro cardiologista do mundo, que começou, então, a revolucionar tudo isso e mostrar que as pessoas que estavam morrendo de uma doença chamada doença azul, eram problemas no coração, mas os padres, como sempre, os padres disseram que não, que os problemas cardíacos e cardiovasculares e problemas de musculaturas, Deus sanava tudo isso através da cura e dos divinos. E ele falou que não, que deixasse Deus no lugar dele e o cientista no lugar dele, e que ele iria corrigir os problemas que Deus causou no coração das pessoas. E aí começou a primeira intervenção cardíaco num cachorro. E a primeira criança que foi operada, uma cirurgia que levou quase 7 horas, certo? A primeira operação, cardiologista não, mas estudantes do mundo inteiro e médicos do mundo inteiro participaram na sala, imprensa do mundo todo, para poder registrar este fenômeno, este feito. E aí começou, então, o homem entrar na habitação de Deus, que era o coração. Deus habita no coração do homem. E os padres entendiam isso de forma literal.
né? Então não podia mexer ali. Mas desde quando mexeu, desde quando deu certo, hoje os papas não querem ir para o céu, mas sim fazer uma intervenção cirúrgica cardíaca, né? Quer dizer, dando os braços a torcer para que a ciência prevaleça acima de Deus. Ou seja, desfazendo a obra de Deus em nome da ciência, né? Em nome da do vida. Isso dá. O RC, isso aí dá até tema, viu? Desfazendo a obra de Deus. Desfazendo a obra de Isso Deus. aí que o Jason está falando, né, questão de cirurgia e tal, eu lembro também do transplante, porque assim, a gente sabe que a maioria das igrejas, elas pregam o quê? Que o corpo só está de pé porque existe uma alma sustentando esse corpo, porque a partir do momento que a alma sai do corpo, o corpo para. E aí eu fiquei me perguntando nessa questão também de cirurgia, tá? Se a alma, quando descola do corpo, faz o corpo parar automaticamente, porque a alma, salvo, acho que é o testemunho de Jeová que não acredita nessa vertente, mas a maioria acredita assim, que a alma é que faz o corpo ficar vivo, tá? Então, se quando a alma sai do corpo, o corpo para, por que o coração de uma pessoa consegue ser levado para uma, os rins dessa mesma pessoa é levado para outra, os pulmões é levado para outra, como que dá se a alma que faz ficar vivo? Como é que a alma daquela pessoa está sendo levada para outro corpo e vai funcionar naquele outro corpo? Como que isso tem lógica? Não era para parar de funcionar se a alma, uma vez que a alma não está mais ali? Então você não tem lógica. É como o RC está falando. A ciência, mesmo sem querer, vai destruindo a religião. Herege, isso aí, Deus deixou os médicos para que os médicos possam fazer essa interferência, essa intervenção. Isso aí é Deus está agindo pelas mãos dos médicos. E eu tinha falado isso aí, né, ô Jason? E quando o médico Jason, isso aí eu abordei no seu canal, não foi? Eu disse lá no seu canal, logo quando eu comecei no canal do Antônio Miranda e do seu, que eu fui conhecido lá, nos canais de vocês, eu fiz essa abordagem aí, eu disse... Se criaram esse estereótipo de que Deus guia a mão do médico. Mas se Deus guia a mão do médico e o neurocirurgião está fazendo uma cirurgia complexa, e aí ele erra, quem tem que ser punido? O médico que errou. Exatamente. Ou Deus está guiando a mão do médico? Não, aí o médico erra, Deus que errou, então? Não, Deus nunca erra. Aí não foi Deus, porque Deus nunca erra. Aí já foi o médico. Foi porque o médico... Não, foi porque vai te lascar! O interessante que a pessoa, quando ela acredita nisso aí, ela está dizendo que o poder de Deus varia de acordo com o grau de conhecimento que a pessoa tem. Quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa se especializa, mais o poder de Deus age na vida através daquela pessoa. Quanto menos estudo a pessoa tem, menos o poder de Deus funciona através daquela pessoa. Entendeu? Porque um médico cirurgião, neurocirurgião, cardiologista, tem que estudar, meu amigo. Isso aí anos e anos. Isso aí é as famosas atribuições. Tipo, quando cabe, quando é cabível, pronto, atribui a Deus. Quando não é cabível, não atribui a Deus ou atribui a outro personagem que eles deram o nome de Satanás. Agora tá bom, Jason. E assim, se eu falar logo aqui, Jason, eu fiz o pedido a você que comparecesse aqui no canal do RC. Então, eu fico, assim, lhe pedir obrigado aí, um obrigado, porque você compareceu aqui e logo eu quero a sua presença no meu canal também. E vou fazer uma live amanhã, se der certo, eu quero fazer uma live amanhã. E aí, eu vou lhe fazer o convite a você para participar lá do meu canal, viu? Esse aqui não é o StreamYard, não, né? Não, aí é o Restream. Restream. Nossa, cara, ele é bem ruinzinho, assim para mim. Eu não entendo muita coisa, ele é bem complicado, mas aí tá bom, se você tentar esticar a tela aí, seu rosto vai lastecer. Pra mim tá ótimo, a sua imagem, o áudio, tá tudo ok. Tá bom aí, Diego? Só tá um pouco muito pro lado, não tá centralizado a imagem. Mas o StreamYard é melhor mesmo. O StreamYard é que eu tô mais acostumado com o StreamYard. A gente consegue botar o celular deitado e a gente aparece melhor. Sabe por que eu gosto desse daqui? Sabe por que eu gosto desse daqui? Porque esse daqui, se eu mutar alguém aqui, ele não consegue desmutar. Tem essa vantagem. Só quem consegue desmutar é eu. Aí tem uns que às vezes começa a disparar feito uma metralhadora, que aí você tem que mutar para poder dar uma fala para outra. Ou então tem uns que às vezes, né, fala coisas... Edmilson, por exemplo. Não é para falar e a gente precisa mutar porque ele não para de jeito nenhum. Aí eu gosto desse. E também é uma questão, esse aqui, como eu uso a plataforma gratuita,
pelo que eu vi, esse daqui não tem limite de hora. Ele limita através da quantidade de pessoas que você coloca, através de outras coisas. Mas eu estou usando ele há um bom tempo, ele não mandou mensagem de nada que está cada hora, não tem essa questão de hora, que o StreamYard ele tem, né, 20 horas, para quem usa gratuito, e aí como eu uso gratuito, eu tô tão acostumado com esse daqui. Jason, você também poderia pegar esse aí para fazer live, que esse daí é muito bom. Para você que rapaz, tem lives, tem boas lives aí, então você podia ficar um bom tempo aí, que esse daqui, não agora, tem limite. O Jason, ele tá agora com o Yard, que ele tá com ele pago. Aí lá ele pode colocar, eu acho que é 10 ou é 12 pessoas, né? Porque aqui... Que só dá 6. Só dá 6 gratuito. Se for para Mas esse aqui não tem a versão paga também, não? Tem, mas aí o dele já tá com o Yard pago, né? Ele vai ter que pagar outro. Não, aí é melhor ele ficar com o Yard mesmo. Então... Ele é um pouco mais pesado também, esse daqui. Né? Então, assim, eu não sei se esse daqui dá para fazer, se dá para você monetizar a live, alguma coisa. Dá. Você tá ganhando um dinheirão aqui, o RC. E aqui eu posso colocar isso aqui também. Você acabou de abrir o cofre dele aí, com $10 mil aí, esperando para ele sacar. Caramba. Lá no Rupias do Sri Lanka. Aqui eu posso colocar isso aqui, ó. Lá no Yard é um pouco diferente para colocar. Aqui eu coloco isso aqui com mais facilidade. Vai te lascar, filha da puta. Tu é besta. Foi esse filho da puta que mandaram fazer? Eu faço essas coisas aqui, do caralho. Quem te fudeu foi a mãe dele, viu? Às vezes recebe um cliente aqui e o cliente começa a conversar um monte de bobagem. Ele bota isso aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. É que, assim, as minhas lives, eu estou querendo minimizar o máximo possível para deixar uma live minha de aproximadamente 1h20 no máximo, estourando. Sabe, eu nem sei como é que eu consegui fazer hoje uma live de 4 horas, pessoal. Então, assim, uma live, às vezes, muito grande, ela não é comercial, ela não vende, ela logo quando a pessoa olha 4 horas de live, ela nem sequer, às vezes, para poder estar ali vendo todo o conteúdo, adianta muito. E quando você faz uma live de aproximadamente 90 minutos, no máximo, aí fica uma live assistível, né? Aí eu estou optando para uma live de aproximadamente 90 minutos, não mais do que isso. Hoje é porque entrou um convidado lá especial, um bom e excelente debatedor, um baita de um conhecedor bíblico, e aí eu falei, bom, então eu vou continuar um pouquinho aqui, entendeu, para ver o que vai dar. Mas ainda bem que foi sucesso, deu tudo certo, e eu passei 4 horas da live, enfim. Ô, RC, se desse, eu posso fazer uma propagandazinha aqui no seu canal? Mas é claro, rapaz, por que não? Então tá ótimo. Olha, RC, eu tô com um outro canal também, que é chamado Papo pra Mulher. Eu quase nem divulgo esse canal, entendeu? Mas, assim, eu tô humildemente colocando vídeo lá, entendeu? São vídeos voltados mais para o gênero feminino. Se tiver alguma mulher que está interessada em querer saber um pouco mais, Papo pra Mulher, certo? Um canal muito legal que eu estou me desdobrando para entregar nesse canal aí um conteúdo muito bom, entende? Então, se os amigos quiserem se inscrever lá, só que lá eu vou descascar os homens em favor das mulheres, viu? Aí vou entregar o jogo. Manda um link aí, Jason, que eu coloco o link aqui. O cara vai virar o Frank Sinatra do ateísmo. Pô. Meu querido. Eu não consegui encontrar aqui. Manda o link aí para eu colocar aqui. Eu coloco. É que eu não sei mandar o link aqui não, entendeu? Eu não sei mandar link. Procura aí mesmo, aí, Papo pra Mulher, e você acha aí. Eu não encontro, eu procurei aqui e não encontrei. Porque o canal é novo. Você bota assim, Papo pra Mulher com o Jason Ferreira. Porque Jason Ferreira não vai aparecer lá eu não coloco meu nome. Então, Além da Fé, não. Não. É porque outro canal. É outro canal, Marcos. Porque, assim, eu não quero misturar lá ateísmo, entendeu? Eu quero que as pessoas vão lá somente para saber sobre relação. Mas seria que se também, Jason, assim, uma sugestão, talvez, não sei se talvez ajude a agregar, mas como você criou esse canal, seria bom também a sua esposa entrar aí no sistema aí, tá? Dar alguma pauta, que ela que é mulher, entrar no canal para dar uma pauta e tal, entendeu? É que assim, ó, eu vou te explicar, ela é muito, muito, muito tímida, cara.
sabe? Então, assim, eu faço de tudo para que ela possa participar, mas ela tem uma timidez muito grande. E eu nem sei como é que eu consegui fazer com que ela criasse um canal, entendeu? O Cantinho da Cleo. Entende? Veja. Só porque ela não participa de nada, ela não está nas lives. Veja se você recebe isso aqui, ó. Veja se vai abrir uma janela aí no seu celular. Certo, ok. Aproveitar e fazer a minha propaganda também, viu, pessoal? Quem quiser puder. Abriu a Marcos Santos, Paradoxo e Reflexão. Não. Não abriu nem a janelinha? Não, eu tô no celular, tá bom? Tipo, consegue descer mais embaixo aí. Desço sim, pronto, tá aqui. Tá aqui, deixar. É que eu não entendo muita coisa não, pessoal. Não abriu nem a janelinha? Não, eu nem Você sei. é Jason, pô, você é Jason. Eu só sei o básico. Jason, pô, peraí. A tia até disse que colocou o link do canal dele aí no chat. Pronto, beleza. Quando eu falo que a tia Té é rainha, ninguém acredita. A tia Acredita Té sim. Olha, eu acho que eu conheci Jason primeiro do que o Antônio Miranda. Mas eu conheci o Jason primeiro do que o Antônio Miranda. Quando eu vi Jason. Jason tem uma voz assim, sedutora, né, rapaz? Uma voz sedutora que Não, mas é assim, ó, não é assim, ó. Não tem nada a ver com o pessoal. Eu digo assim, mas o cara é bonito, tem uma voz sedutora, mas fique lá com as mulheres. Eu tô dizendo assim porque eu me simpatizo com o que ele é, não tem nada a ver. Agora, pelo que ele apresentava no vídeo, eu me simpatizei com o modo filosófico dele conversar, ele tem um sistema didático muito bom e tá aí para ensinar o público, né, para fazer uma nova ponto de vista. Ué, mas se ele fosse mendigo, tu ia ter uma queda por ele, não ia? Ô, Marcos, obrigado. Obrigado. O Israel viu o vídeo do tema aí da live? O Israel não viu, né? Não, vou colocar aqui também. Então volta aí com o Jason, aproveita que o Jason vê também aí. Eu acho que eu mandei isso aí lá no zap do Jason, esse vídeo. Mandei lá no zap do Jason. Olha, Jason. O Israel não gosta de mulher porque o Israel tem que ficar de fora que a mulher foi nos canais ateus, se declarou e mesmo assim ele não quis a mulher. Não é bem aqui assim. O tema da live. De mulher eu gosto, não gosto de gente doida. O tema da live, com Deus não se brinca, né? Título da live, com Deus não se brinca. Isso aqui é uma sátira para aqueles canais sensacionalistas, né? Que tá lá, com Deus não se brinca. O Titanic afundou porque o dono do Titanic... Cláudio, você sabia que eu tô com uma playlist com Deus Ninguém Brinca, aonde eu já joguei, eu acho que uns 3 vídeos já desmentindo tudo isso. Amanhã vai sair um vídeo no meu canal. Que é Com Deus Ninguém Brinca. Eu não sei, que é parte 4, onde eu falo sobre aquela garota que chegou e mandou Deus ir no porta-mala. Entendeu? A gente falou disso aqui. Falamos disso aí. Como é que é? É do ovo, a gente falou disso aí aqui. Ô, Jason. Eu não sei a versão que chegou para ti, mas a versão que chegou para mim é que eles estavam indo para uma balada. E a mãe da menina abençoou ela e ela disse que ele vai no porta-mala. Eu fico na época que eu era crente, eu acreditava. Mas hoje eu fico me perguntando, que balada era essa que esse pessoal ia, que eles estavam levando o ovo no porta-mala? Então, amanhã... Era para jogar em alguém? Amanhã você vai ver esse vídeo aí. Amanhã vai sair esse vídeo, certo? Eu já falei de Bon Scott, eu já falei de John Lennon, Brizola, deixa eu ver mais... Marilyn Monroe, o Titanic, inclusive, falei do Titanic. Nossa, tá muito legal, cara, tá muito bom. Eu vou desmentindo tudo isso e mostrando que essas histórias, elas não têm fonte nenhuma, quer dizer, não aconteceram. Dizem que foi muito em Campinas, né? Dizem que foi em Campinas, né, que aconteceu isso daí, que a menina chegou lá e falou para a mãe que só teria espaço para Deus se fosse no porta-mala, né? Essa não é verdadeiro, bom. Isso nunca aconteceu, não. Pois é. E assim, ó, eu queria também falar assim, também aqui, né, que eu também quero agradeço muito também
Antônio Miranda, que é um menino sensacional aí, entendeu? Eu estive no canal dele. O Jason e o Antônio Miranda, eles dão oportunidade a todo mundo. E o Antônio Miranda, ele... O cara sem palavras. O cara além de ele ter essa mente brilhante, que ele buga a mente dos religiosos, né? E o Antônio Miranda é fera, e me deu oportunidade. O RC também, sensacional. Então, obrigado a todos vocês, né? Bota aí o Valeu, vídeo aí. Marcos. Olha, o vídeo, Jason, é esse daqui, ó. Porque com Deus não se brinca, né? Vamos assistir o vídeo. Tem um finalzinho que eu coloquei uma montagem, porque eu gosto de colocar um pouco de graça nas coisas. Então vamos lá. Mais tem um caminhão vindo aqui me esbagaçar. Eu acho que é o Deus de Israel, de Isaac e Jacó, querendo me destruir. Tô aqui lançando um desafio mais uma vez. Tô na BR 060. Aqui é o quê? 153, né? BR 153 de Goiás. Eu blasfemo contra esse vagabundo. Eu tô blasfemando. Não tem aqueles vídeos que fala. É o nome dos vídeos? Com Deus não se brinca, né? Tô aqui, ó, brincando, me divertindo e blasfemando. Quem brinca com Deus morre. Tô aqui, ó. Tô atravessando aqui uma avenida. 60 quilômetros até o meu destino e mais 60 quilômetros para eu voltar. Vou dar a primeira chance. Ou a esse Deus que criou tudo isso aqui, o pseudo, né? Ou Satanás, que é o príncipe das trevas aí que falam, que não acredito em nenhum dos dois. Tudo mito, invenção, criação da mente humana. Tô aqui, ó, qualquer um dos dois, se quiser me destruir a minha vida aqui agora, tô aqui, tô esperando. Vem pesar a mão em mim, Deus. Se tu existe, vem aqui e pesa a mão contra mim aqui, ó. Vem me matar aqui na BR. Tô aguardando. Pô, Cláudio, isso é tu, Cláudio? Eu fiz um monte de vídeo desse. Isso aí, esse aí foi um pouquinho mais pesado, porque eu chamei Deus de vagabundo, mas depois eu fiz um mais leve, mas esse eu perdi. Não, ó, presta atenção. Quando eu estava na igreja, ele dizia assim, se você sair da presença de Deus, você vai morrer. A maioria que saía não morria, né? Às vezes morria um ou outro, porque levava ali uma vida desregrada e tudo bem. Mas se passasse 20 anos e a pessoa morresse depois de 20 anos fora da igreja, ele dizia lá dentro que a pessoa morreu porque saiu da igreja. Depois de 20 anos. E cola, esse baratinho aí, cola. Por exemplo, tu faz essa brincadeira aí não acontece nada. Aí na segunda vez não acontece. Se sei lá, quando tu fizer sei lá, na centésima, não sei quando acontecer alguma coisa, tá vendo aí, ó? Brincou com Deus aí, ó. É assim que funciona. Pessoal, uma coisa que assim que é interessante, eu passei a minha vida toda, assim, eu passei um bom tempo da minha vida viajando nas BRs. Já viajei para, só dentro do estado da Bahia, que são 417 municípios, eu já viajei para mais de 320 municípios dentro da Bahia. Fora Minas Gerais, Pernambuco, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu já viajei ali, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, já viajei muito. E viajei pelas madrugadas, tinha que viajar, pegar o carro à noite para trabalhar, enfim. E assim, sempre duvidando de Deus, duvidando desse espírito, fazendo os meus trabalhos, os meus livros, porque, para quem não sabe, eu sou escritor, mas eu não tenho meus livros publicados por falta de grana mesmo, porque não é complicado. E outra, para você publicar livro, sai uma fortuna do caramba. E eu passei um bom tempo sem computador, depois, agora que o pessoal me ajudou aí, foi muito bom, fico até grato. Mas nunca me aconteceu nada, cara. Nunca teve um arranhão no meu carro para nada. Sabe, o que eu quero dizer para as pessoas que estão aí me ouvindo, que acreditam mesmo nesse poder mágico, nesse poder sobrenatural, é que tudo isso não passa de uma ficção. É como você pegar o livro de Harry Potter, você pega o livro de Harry Potter, certo? E você pega a Bíblia,
vai dar, o resultado serão os mesmos, sem tirar e sem colocar nada. Se você aclamar ou clamar pela magia de Harry Potter, ou até mesmo pela magia do Senhor Estranho, você, aliás, e clamar por Jesus ou pelo Espírito Santo, você vai ter o mesmo resultado, sem tirar e sem colocar nada. Por quê? Porque nós, pessoal, nós estamos aqui completamente largados por esse tipo de deuses, porque deuses são fantasias. Há uma possibilidade de haver vida fora da Terra, há toda uma possibilidade, tá bom? Há uma possibilidade. Agora, dizer que esses deuses que nós conhecemos, no sentido de nomenclatura, certo? Os deuses revelados, ou religiões reveladas, ou acreditar num poder sobrenatural que existe através desses livros, realmente aí fica impossível de entender a mente e o coração dessas pessoas, entende? Então, eu, particularmente, nunca sofri nada, nunca tive um problema com moto, já viajei muito de moto, muito de carro, sabe, vendendo, trabalhando, enfim, e nunca me aconteceu nada. Então, esse rapaz aí, o que fez agora, ele fez um teste para convencer as pessoas mais fundamentalistas dentro da religião que, de fato e de verdade, não há ocorrências divinas, não há poderes divinos, nem poderes mágicos em canto algum. Entende que nós estamos sozinhos nesse mundo. Entende? Então, parabéns, Jason, inclusive, para o rapaz. E assim, Jason, eu fiz um vídeo que eu queria tirar esse estereótipo da mente das pessoas, que tem gente que pensa assim, o ateu só bate garganta que é ateu quando é contra o Deus do cristão, quando é o Deus Adonai. Eu fiz um vídeo desafiando e implorando todas as desgraças e malignidades do inferno para me levar, vendo que eu queria ser torturado por todas as desgraças, por todos os Exus, capetas e espíritos malignos. Para não dizer assim, você não ficar pensando, ateu tem medo, ateu só não tem medo do Deus cristão, não. Eu fiz um desafio para tudo que não presta estar nas profundezas do inferno, que eu queria ser levado para o inferno e ser torturado, tá vendo? Mas isso é só na mente dos idiotas, porque não vão buscar a etimologia das palavras e ficam com medo, porque o Satanás é apenas um acusador. Você vai na rua, tá cheio de acusador, demônio, gênio ou espírito, tá vendo? Você vai buscar a etimologia das palavras, de diabo, ou aquele que acusa falsamente. Então, o inferno não tem nada a ver. Então, isso é apenas arquétipos, estereótipos, que as pessoas querem viver presas nessas enganações, e as fobias vêm medo por causa de quê? De doutrinação. Então, eu mostrei no meu vídeo que isso tudo aí não passa de fantasia. Se fosse verdade, o capeta, ele deveria entender que aquilo ali era uma ofensa direta a ele e vir para mim. Agora, o capeta não vem, porque na Idade Média, a etimologia da palavra capeta significa aquele que veste a capa, tá vendo? Aí o cara fica com medo dessa palavra capeta, tá vendo? E diz, nossa, eu vou ser tragado, tá vendo? Aí o que acontece? Nada, o capeta, ao ouvir a ofensa, ele diz, pô, o Mateus me desafiando, vou lá destruir esse cara. Aí o religioso, como ele sabe que não dá certo, ele fica indignado e quer lhe agredir, porque na linguagem dele, isso é uma ofensa direta ao Deus de bosta dele, e o Deus de merda do cara não faz nada, ele toma dor pelo Deus do cara, velho. Não tem sentido, né? E você vê a vontade de, tipo assim, nos prejudicar, que é você ver, tipo assim, muitas vezes o argumento que eles usam assim, vocês só falam contra o Deus cristão, duvido vocês falam contra o islamismo, porque sabe, né, que os islâmicos têm a piada, coisa de terrorismo, por quê? Porque o que ele quer dizer com isso? Contra o Deus dos fiéis que matam outras pessoas, vocês não dizem nada. Entendeu? Tipo assim, querem dizer assim, se eu pudesse, eu matava vocês. Entendeu? É isso que ele está querendo falar. Deus Allah é outro pagador de gulosa, outro mamajonga. Nem Deus Allah, nem Deus Yehová, nem Deus nenhum de cultura hindu, nem Deus nenhum de cultura nenhuma é real.
o que a gente vê é o quê? Religiosos pregando intolerância contra outros religiosos. A gente vê religiosos matando religiosos. Veja, os cristãos que vão pregar lá no Oriente Médio, quando eles são pegos pelos radicais islâmicos, o que é que eles fazem com eles? Cadê a proteção divina? Cadê o anjo que protegeu Sidraque, Misaque e Abidnego lá da fornalha de fogo? Cadê as duas ursas que espedaçou 42 crianças só porque chamou um profeta de careca? Cadê os profetas que vão lá no Oriente Médio pregar a palavra de Jesus, defender o Deus Jesus Cristo? Cadê a defesa desse Deus para essas pessoas? Não funciona. Mas será que é o Deus Alá que é mais poderoso que o Deus Yehová? Claro que não é. Deus Alá jamais levantou uma gilete para ninguém. São religiosos fanáticos que fazem esse tipo de coisa. Se os cristãos se aquietar, se os muçulmanos se aquietar, os deuses não reagem, eles são inertes. E é engraçado, e assim, ó, não querendo cortar o primo, o Jason até falando no vídeo dele que o cara queria matar o muçulmano queria matar um cara, aí o cara pegou a faca e disse, se o seu Deus existe, essa faca vai vir até mim e vai me matar, mas você vai querer me matar e acusar que é o seu Deus? Não. Prove que o seu Deus existe, deixa se você acredita mesmo em Allah, ele disse, acredito, então deixa essa faca lá e clame por Allah para a faca vir e me matar. Aí você me matando e dizer que foi por causa do que foi o seu Deus, não tem graça. É porque é o seguinte, um jovem... Desculpa, Mateus. Desculpa. Esse assunto aí que o Marcos levantou, realmente, um jornalista muito sábio, né? Ele estava pronto para ser morto ali, né? E um jovem ficou incumbido de poder passar a faca no pescoço do cara. Aí ele falou assim, mas me diz uma coisa, meu jovem, por que você vai fazer um trabalho tão sujo desse? A troco de quê? Aí ele falou, sim, mas Allah quer você morto. Aí ele falou, não seria, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste para ver se é você ou se é Allah que quer me matar. Quem que você acha que quer me matar? Aí ele falou assim, Allah com certeza quer matar você. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, se você deixar aquela faca ali, a faca já estava no pescoço, se você pegar esta faca e deixar ela lá, eu vou ficar paradinho aqui e vou dar alguns minutos para que ela pegue a faca e ele mesmo me mate. Mas se ele não me matar, né, então eu acho que é você que está querendo me matar. Enfim, então o rapaz se sentiu incomodado, ele queria de fato saber fazer um teste com Allah, foi só um teste muito rápido, muito bobo, muito medroso ao mesmo tempo. E o rapaz deixou, falou, eu vou ver realmente. Ele falou, porque o jornalista perguntou para ele, você quer ser um assassino? Aí ele falou, não, eu não quero ser assassino, eu só estou cumprindo o que Allah me mandou. Aí ele falou, então deixa a faca lá, porque com certeza Allah é tão poderoso que essa faca vai vir, né? E vai acabar comigo. Aconteceu que o cara deixou a faca lá, cara. Deixou a faca e passou-se o tempo e a faca não saiu do lugar. E aí o cara se sentiu realmente que estava enganado e se sentiu um assassino e abandonou a causa. Plausível isso aí, tá vendo? Plausível. Quer dizer, isso é apenas uma manifestação da necessidade de crer. Então, para o cara, quando ele tem aquele sentimento exposto, que aquilo ali não passa de enganação, ele se revolta, tá vendo? Porque você tirou aquele sonho dele. Então ele parte para o ataque, porque ao invés de você ver aí que o que aconteceu com os discípulos, o próprio Jesus disse, contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Os caras tiveram as mortes piores, terríveis mortes, tá vendo? Nem o fio da cabeça se perderá, mas você não era discípulo. Você é herege. Você é um herege. É por isso que você ficou careca. Não, e o profeta Eliseu, que era careca? E aí, como é que fica? Mas ali ele tinha um propósito. O propósito era o quê? Mandar 2 ursos para despedaçar 42 crianças que ficaram paralisadas. E cadê os tipo, Jason, Jason, é tipo aquela idiotice que quando o cara faz falar na igreja, os religiosos, aleluia, graças a Deus, que o cara carregou um cadáver e jogou o cadáver em cima dos ossos do profeta Eliseu e o cadáver ressuscitou. Mas espera aí, se os ossos do cadáver do profeta Eliseu era tão poderoso e ressuscitou mesmo morto, por que ele mesmo não ressuscitou?
Não deveria ter. Tá entendendo? Nem ter morrido, né? Olha pra aí, que bosta, velho. Ressuscitou um cadáver, mas ele não ressuscitou. Uma coisa que é interessante, assim, pessoal, é a necessidade, a carência do ser humano. O ser humano tem uma carência muito grande. O bom é que a realidade, ela tem condições de suprir. Ela tem condição de suprir essa carência também. Desde quando você usa o bom discernimento, você usa o bom senso, a racionalidade, a aceitabilidade. Quando você aceita que esta é a realidade, você vive em paz com você. Agora, quando eu pego, por exemplo, as minhas mensagens, todas elas são simples e para o povão. Entende? Por isso que quando os religiosos estão lá dizendo Deus faz, eu digo, opa, Deus não faz. E se faz, prova. Então eu criei esse quadro chamado Pergunte ao Ateu, aonde muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, Jason só pega pessoas fracas na rua, pessoas mal instruídas, né? Lembrando era o comentário que rolava, era só isso. É o comentário que rolava. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, pô, eu acho que eu vou criar um quadro que eu possa dar uma oportunidade para que todos aqueles que quiserem entrar na live, doutor, PhD, THD, o Satanás, o diabo, do próprio Deus, quiser entrar na live, ele vai entrar. Aí eu falei com o Antônio, Antônio, eu vou criar um quadro assim, vamos ver se vai dar certo. E deu super, mega, hiper certo. Certo, onde as pessoas vêm, participam e tal, aquela coisa toda. Então, enfim, e o quadro Prove a Sua Fé, um quadro também que eu desenvolvi para que as pessoas pudessem entrar e dentro de poucos minutos elas pudessem mostrar o motivo pela qual elas acreditam nesse Deus através de uma ferramenta chamada praticidade. E infelizmente, cara, eu lembro, Jason, quando você fala isso aí, eu lembro daquele, quando a gente estava lá na live, que eu não tenho essa paciência de eu perguntar assim, tá, se Deus existe, cadê Deus? Aí o cara vem pra cá falar aqui, como aquele idiota fala assim, não, porque Deus é a própria existência, porque Deus tá aqui, porque Deus... Caralho, eu te perguntei onde é que tá o cara, se você falou que ele existe, existência, porra, você disse que ele existe, então cadê o cara? Não, porque tá no céu, porque tá nas estrelas, porque ele é um ambiente, porque ele é um formiga, porque ele é um leão, porra! Bom, agora isso aí, eles poderiam atribuir a um Deus que eles estivessem criando para eles mesmos, um Deus que não fosse um Deus de nenhuma mitologia. Agora, o problema é que eles querem dizer que esse Deus aí é o Deus bíblico, e quando eles dizem isso aí, está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia não diz isso aí desse Deus bíblico. Esse Deus Jeová da Bíblia não é isso aí. Ele não habita em outra dimensão. O Deus Jeová da Bíblia, para ele não existe nem outra dimensão. Não existe nem outra galáxia. Não, até porque em Isaías 66:1 ele disse, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que casa aí de me edificar? Então como é que ele está em outra dimensão? Dentro da Bíblia só existe esse mundo, uma terra plana, coberto com um domo, e esse Deus mora em cima desse domo. E quando ele quer, ele abre a janela e desce na terra e pronto. E uma coisa interessante, pessoal, assim, o que eu não entendo dos cristãos é que eles dizem que Deus não pode ser contatado, né? Deus não pode ser observado, não existe uma prova, a não ser pela fé, da existência de Deus. Só que assim, veja, se Deus ele é onipresente, poxa, cara, eu teria provas mais do que abundantes sobre a existência de Deus. Por qual motivo? Simplesmente por um. Porque ele é onipresente. Se ele é onipresente, desde o átomo à galáxia, eu teria provas irrecusáveis a respeito da existência desse Deus. E eu conseguiria detectar mais Deus do que a luz do Sol, mais do que o próprio Sol, mais do que a força nuclear alta, a força nuclear baixa, a gravidade, o eletromagnetismo e por ali se vai. Mais do que matéria, mais do que energia, mais do que tempo e espaço, mais do que tudo. Deus seria altamente evidenciado. Por quê? Porque ele é onipresente. Se ele é onipresente, tudo que eu, olho nu, microscópico, tudo daria para ver Deus. Por quê? Porque ele seria onipresente. Só que não tem um Deus onipresente por aqui. É por isso que os cristãos e religiosos do mundo todo, de todas as religiões, sentem uma enorme dificuldade de poder provar esse ser mitológico. Ou até mesmo através de um milagre verdadeiro. Né? Olha, Deus é espírito. Né? Deus é espírito, mas
que fizesse uma cura real, uma cura verdadeira, que curasse um paralítico, que ressuscitasse um morto, e tivesse alguma prova. Mas não tem prova de nada. Só falácia, e arrumação. Hoje eu recebi no meu canal um grande e excelente debatedor, certo? Não é porque ele é testemunha de Jeová que ele não tenha conhecimento, ao contrário, o cara é um crânio, ele tem um conhecimento muito bom dentro das escrituras. Mas se você pega as escrituras com as escrituras, ela própria se contradiz, e ela própria se ferra, ela própria se autodestrói, entende? Por qual motivo? Porque os religiosos, eles não têm argumentos para quem trabalha dentro da própria Bíblia, certo? Fazendo uma exegese contra ela mesma. Então, por que eu trabalho tanto Bíblia? E não trabalho tanto ciência? Porque ciência é uma matéria que poucas pessoas têm acesso nas escolas. A maioria das pessoas, elas saem de escolas, há um número evasivo muito grande de alunos que abandonam, alunos que muitas vezes não sabem fazer uma dissertação. Se você perguntar o que é uma tipologia, eles não sabem. Se você perguntar uma monografia, uma resenha, um projeto, um portfólio, perguntar o que é um paper, os alunos não sabem nem sequer fazer isso, cara, uma redação simples. Como é que eu agora vou abrir minha boca para poder falar sobre física, ou sobre uma física quântica, ou falar sobre coisas que essas pessoas não têm no dia a dia da realidade? Então, o que é que eu faço? Uma mensagem simples, uma mensagem que é para pessoas de banco de igreja, tá? E para atingir esse público. Porque o meu público não são os pastores e os filósofos da religião. O meu público são essas pessoas que sustentam a religião. Esse daí sim é o foco e esse é o público. Eu acho que esse daí é um dos motivos pelo qual você coloca mais de 1.000 pessoas em uma live. Porque você fala de uma linguagem mais simples, você não está ali com o interesse de dizer, olha, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Não, você está ali com o interesse de dar um esclarecimento para as pessoas, trazer uma realidade para as pessoas. E eu acho isso muito importante. Eu peço até desculpa aqui para o Matheus, que faz tempo que ele quer falar, e eu acabei tomando a frente da fala dele. Eu tinha caído, só vocês estavam naquela coisa de dizer que o crente não vai porque ele não acredita. Não, se vocês forem ver, os líderes, a cúpula, na maioria das vezes não acreditam. Por exemplo, a gente costuma dizer que dos pastores que mandam as pessoas dar tudo e eles não dão. Mas, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, os islâmicos, eles botam bomba no corpo e se explodem. Mas você vê que o líder do Islã, o líder, ele não faz isso. Por que ele não faz se é tão bom? Ele não orienta tantas pessoas a fazer isso. Por que ele não faz, o líder, se é tão bom? Porque exato, já que tem 72 virgens esperando pelo cara. Uma coisa que o Marcos falou aí, da questão de Deus ser tudo, eu acho que foi Carl Sagan que disse isso, não lembro. Se Deus é tudo, é inútil orar para ele. Porque se eu soltar um objeto aqui e orar para a gravidade pedindo que o objeto não caia, vai cair do mesmo jeito. Então, a oração é inútil, se Deus é tudo. Por quê? Porque a física ela tem leis. E não tem como quebrar. Então, não adianta orar. Eu vou soltar um objeto, vou pedir para a gravidade não deixar aquele objeto cair, ele vai cair do mesmo jeito. Entendeu? Exatamente. Mas só que quando o religioso é questionado, ele sabe o que ele faz? Ele parte para o panteísmo, dizendo que Deus é o sol, é a lua, é o mar, é as estrelas, então, é o ar, ele parte para o panteísmo. Não adianta orar. Ele derruba a própria Bíblia. Quando ele parte para isso, ele destrói a própria Bíblia. Ele está colocando outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Então, que Deus é esse que ele está falando? Aí ele cai no panteísmo. E outra coisa, toda pessoa que cai no panteísmo, é fácil essas pessoas cair depois por um apateísmo. Certo? É você não ter nenhuma necessidade de Deus ou dos deuses, você abandonar, certo? Você é indiferente a esses deuses. Então, assim, gente, eu fui um apateísta logo de início, porque assim, eu não tinha argumentos para poder chegar e acabar com algumas provas da existência de Deus. Mas se eu tinha um Deus que não era pessoal, um Deus que não se relacionava porque não era relacional, um Deus que era apenas uma energia, ou uma natureza, esse Deus ele foi abandonado, eu não tive mais interesse por esse Deus, entende? Então, assim, o que eu quero fazer com que as pessoas possam pensar é que elas não têm
a menor necessidade de Deus. Eu gostaria que até mesmo os amigos aqui, toda vez quando fosse fazer uma live, trabalhasse esta simplicidade, entrar nos ouvidos dos pequenos. Os grandes já sabem o que estão fazendo. Os grandes, eles estão não com a mente cauterizada. Eles não estão com a mente cauterizados, não. Eles estão com esperteza, com putaria, com meninice, com sacanagem, com estelionato. Eles querem enriquecer na fé dessas pessoas. Entende? Então, trabalhe a mente dos pequenos. Duvide, coloque esses deuses contra a parede. Ah, mas se você fosse um ateu de verdade, você não trabalharia temas como esse. Ele quer, não cai nessa não, porque eles querem menosprezar esses tipos de argumentos, dizendo que você, RC, o Marcos, ou qualquer outro amigo, está se valendo de argumentos que, se fosse um filósofo ateu de verdade, não teria capacidade de fazer esses tipos de perguntas. Já perguntas essas ultrapassadas. Não cai nessa. São essas perguntas que atrapalham e esbagaçam a vida dos interlocutores. Entende? Então, meu canal, assim, é igual um teólogo chegou para mim, aí falou o seguinte, falou, Jason, cara, eu tinha uma admiração muito grande por você, mas eu vejo que as perguntas que você faz, um filósofo de verdade, um ateu de verdade, que se preza, não faria essas perguntas. Quando ele acabou, eu falei, prove seu Deus. Prove. Acabou. Prove. É a única coisa. Tem uns crentes que eles gostam de debater, entrar para debater. Aí os caras dizem que vão debater com a gente. Não, eu debato com vocês. Quando entra aqui, a gente vem trazendo argumentos fundados, a gente compara com a realidade. Aí o cara se perde nas falácias, vem trazer coisas que nada tem a ver, foge da conversa, foge do assunto, e no final não dá em nada. Por isso que eu digo assim, meu amigo, eu não tenho o menor interesse em debater a existência, a possível existência de Deus, porque isso aí não há a menor possibilidade da existência desses seres. Eu abro um canal aqui com o interesse de esclarecer essa questão para as pessoas, não é debater a possibilidade da existência desses personagens. Se eu coloco um link para as pessoas entrar, vocês entram, para a gente debater a respeito do assunto. Estou falando aqui de um assunto, estou falando de uma coisa, estou lendo um livro da Bíblia, estou lendo aqui um texto, uma história de um personagem, a gente vai analisar aquilo ali, aquele contexto, aquela época que foi escrito aquilo ali, a crença daquelas pessoas naquela época, por que eles escreveram aquilo ali, não para tentar defender que aquilo ali era um Deus real, que eles existiam, aqueles personagens ali por trás. Sabe, o interesse do crente é isso daí, querer dizer que ali havia Deus por trás daquelas pessoas. Que loucura! RC, uma coisa que é interessante, desculpa os amigos aí, é que eu gosto, estou falando... Não, tá de boa, tá tranquilo. Mas o argumento Lacan, que é um dos maiores argumentos que é utilizado, inclusive, pelo William Drake, né? Ele é utilizado pelo Drake para provar a existência de um ser. Ele nem fala quem é o ser, né? Não tem nome esse ser, é um ser agora. É um designer inteligente. Mas, peraí, este argumento foi desenvolvido por muçulmanos, cara. E esse argumento foi promovido para os críticos do Islã, para provar que Alá existe. Que Alá não era um Deus, que era como é que eu posso lhe dizer, rapaz? Que Alá seria um produto do cristianismo, né? um subproduto do cristianismo, mas não, que Alá era o Deus todo-poderoso, o criador de todas as coisas. Aí o argumento Lacan, um argumento cosmológico muito bem desenvolvido, foram desenvolvidos pelos árabes, por eles, para defender Alá. E aí eles pegam o mesmo argumento para defender Javé, para defender Jesus. Como é que pode fazer? Exatamente, é a mesma coisa do João, desculpa de interromper, só para dar um adendo, é a mesma coisa desse São Tomás de Aquino, pega todas as filosofias da Grécia para dizer que o Deus cristão existe. Você pega o mesmo argumento Lacan, da mesma forma, viu, RC, o Marcos, o Desmascarando aí, o Cláudio e o Primateu. Você pega o Lacan, o argumento bem construído, e só substitui Alá por Javé, Javé
por Brahma, ou você substitui por Olodumare, tá? Olodumare. Se você pega Olodumare, dentro do argumento Kalam, você consegue provar a existência de Olodumare também. É impressionante um negócio desse. Então, a única coisa que muda é a figura. Eu vou colocar a minha figura aqui, o meu Deus aqui, o meu Deus ali. É só isso, cara. Então, é inegável que a religião e os religiosos, eles precisam, de fato, de verdade, serem combatidos, entendeu? Porque são negacionistas. Exatamente. Mas por que funciona, né, Jason? Oi? Pode falar, primo, pode falar. Não, eu só queria saber que argumento é esse, porque eu não conheço. Não sei se já tem vídeo no teu canal, porque se tiver, é só dizer que depois eu vejo. Os argumentos, assim, Primateu, todos os argumentos mais complexos, eles não são colocados complexos no meu canal. Eu faço uma ponte entre a complexidade e a simplicidade. Então, você vai ver esse argumento. Nossa, eu tenho vários vídeos onde eu trago esse argumento, entende? Mas o argumento Kalam, ele é um argumento cosmológico, como é muito conhecido. Ele trabalha mais a questão da existência de algo que passa a existir. Por exemplo, o mundo passou a existir, a premissa. Se o mundo passa a existir, então ele tem um criador. Logo, esse criador existe. Entende? É uma premissa. Então, para você desconstruir essa ideia, principalmente de forma física, por quê? Porque alguns físicos já demonstraram que o universo ele teve um início. Aí, como teve o início, aí pronto, fudeu. Porque aí eles colocam essa premissa, estabelece a premissa de que tudo aquilo que teve início teve um criador. Então, se tem um criador, logo, esse criador existe. E se existe, é Deus. E se é Deus, é o meu Deus. E se é o meu Deus, é do cristianismo. E se é do cristianismo, é Jesus que vai voltar para salvar você. Amém, igreja! Aí o que eu ia dizer, por que é que funciona para todas as mitologias? Porque é uma atribuição. É igual quando eles dizem assim, não, porque é igual aquele crente que entrou lá na sua live, que eu estava lá. A pergunta do crente para você, qual é a sua revolta com Deus, a sua falta porque Deus não obrou, não fez uma obra na sua vida para que você o reconhecesse? Eu disse, meu amigo, que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta que só pode vir de um crente. Isso aí é baseado em Salmos, né? Tipo, é um Deus pessoal. Isso aí é uma pergunta bastante egoísta. Porque, cara, se eu acreditasse que existisse um Deus, e esse Deus tivesse feito alguma coisa na minha vida, ele não era merecedor de adoração. Porque se ele é Deus e é todo-poderoso, então ele me ajuda a eu comprar um carro, enquanto tem crianças sendo torturadas aí, tem mulheres sendo violentadas, tem crianças sendo violentadas, tem crianças morrendo de fome, tem várias espécies de vida sofrendo, agonizando aí por causa dele, se ele existisse realmente de verdade. Aí ele é digno de adoração, simplesmente porque eu faço uma atribuição a ele, que ele me ajudou a comprar isso, ou que ele me curou de uma coisa, ou que ele me curou de outra. Cadê todas as outras pessoas? Que tipo de pensamento egoísta é esse? Uma coisa, RC, que é muito importante, é que assim, por que o Além da Fé, o Jason, é bem simples, e as pessoas gostam dessa simplicidade? Porque quando eu estava lendo a biografia de Einstein, eu vi uma coisa que me encantou demasiadamente com Einstein. Einstein, um jornalista perguntou para ele, falou, Einstein, por quê? Me tira isso da cabeça, como é que você, um dos caras mais requisitados do mundo para dar uma entrevista, pessoal querendo passar pelo menos 2 minutos com você, se matando para pegar uma entrevista com você de 2 minutos, e você pega 1 hora do seu tempo para dar aula para uma criança de 8 anos de matemática. Por que você faz isso? E Einstein olhou para os jornalistas, né, e disse, é porque ela me faz perguntas que vocês não são capazes de fazer. Entenderam? É isso. Então, a criança fazia perguntas para Einstein que davam uma elasticidade para a mente dele, para a mente de Einstein. Ela conseguia fazer com que Einstein pudesse imaginar o tempo
e espaço, a teoria geral da relatividade. E a criança, de forma pura e sem ter metodologia científica, sem defender uma tese acadêmica, sem defender um doutorado, né, sem ficar pensando no que vai falar, a retórica, a criança simplesmente perguntava: tio Einstein, por que isso? Por que aquilo? E Einstein parava 1 hora de relógio para dar aula para uma criança de 8 anos de idade de matemática. Entende? Então é isso que eu faço. No dia quando eu começar, então, a complexar, nem sei se existe essa palavra, mas no dia quando eu começar a inventar coisas que realmente fujam do padrão de persuasão dessas pessoas do banco, eu prefiro parar o meu canal, entendeu? Eu prefiro calar um pouquinho e deixar que as demais pessoas prossigam nesse caminho aí. Mas eu quero muito ser simples. Perfeito. E também, assim, eu queria colocar em pauta que, assim, o religioso... Só um instantinho aí, Marcos. É isso aí, eu tô indo lá, porque amanhã eu vou pegar no trânsito. Eu também já ia falar aqui, porque também já vai encerrar. Então, porque estamos com 5 horas e 25 minutos de live, eu prorroguei aqui mais um pouquinho, devido à participação do Jason, né? Eu já ia encerrar quando o Jason apareceu aqui, aí eu disse, se o Jason entrar, eu vou prolongar mais um pouquinho aqui. Desculpa então, aí, lá, boa noite para vocês. Não, que desculpa, boa noite, cara. Jason, boa noite, o Cláudio. 118. Boa noite, Machado. Valeu, Pombo. E até a próxima. Deus abençoe aí. Valeu, Desmascarador. Muito obrigado pela sua participação. Deus te proteja, Pombo. 118 então, pessoal, pessoas assistindo aqui, ó. Eu ia encerrar a live, estava com 62 ou era 63 pessoas que tinham ficado conosco aqui até o final. Já tinha dado mais, né? Tinha dado mais, só que já estava no finalzinho. Aí quando você chegou, aí começou a crescer de novo. Aí tá com 121 pessoas agora. Que legal, cara. Esse Jason é fera. Então, pessoal, eu queria... exemplo, por isso que eu sempre, quando eu lia, Jason, a Bíblia, que eu olhava as contradições, eu ficava assim, mas por que isso aqui, ó? Você vai pegar aqui Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista, que o reino de Deus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Como assim, se Jesus Cristo disse que tomai o vosso jugo sobre si e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como é que ele manda ser manso e humilde de coração, e agora o violento vai tomar o reino do céu e se apoderar dele? Como assim? Que porra é essa? Tá entendendo? Eu olhava assim e dizia que isso aqui não tem lógica. Depois ele disse que era para se santificar, sejam santos como o vosso Pai Celeste é santo. Como é que um cara que é violento é santo? É que, assim, uma coisa que é interessante, os teólogos, eles defendem isso da seguinte forma. Quem tentou interpretar essa mensagem aí foi Paulo, em Efésios capítulo 6. Paulo tentou interpretar essa ideia de que o reino de Deus ele é tomado à força. Porque para a visão medieval não, né? Mas para a visão judaica daquela época, o acesso ao céu era cheio de demônios no meio. Trevas tomava conta dos céus. Demônios, e miríades de demônios. Então, a maneira que você tinha de se fortalecer era que você usasse toda a sua fé, todo o seu poder, sem duvidar mesmo, para que você pudesse lutar contra todas essas hostes, como um bom soldado com a armadura de Deus, o capacete da salvação, né? O escudo vestivos com a armadura do Espírito Santo. Isso, Efésios capítulo 6, versículo 15. Então, eles tinham esse pensamento místico de que você era o tempo todo afrontado, inclusive o próprio Jesus foi afrontado por 40 dias lá no deserto, de todas as formas. E depois, o interessante de tudo é que os anjos vieram para alimentá-lo e servi-lo. Isso quer dizer que o mundo que nós vivemos estava cheio de hostes espirituais e que você precisaria ser bastante forte e violento para chegar como um espermatozoide no óvulo. Exato. É muito bonito. É muito bonito. Para mim, no Novo Testamento, que eu estou agora Nossa, estudando... que explicação poética. Eu estou estudando aí a questão da construção do bíblica, né? Que foi Roma que criou Jesus ali e tal. Eu queria que algum teólogo me explicasse como é que os caras que escreveram o Novo Testamento conseguiam ler o pensamento do povo, entendeu? Por exemplo, tem aquele cara que desce lá do teto, né? Aquele deficiente.
Aí Jesus estava falando com ele e fala que os pecados dele estão perdoados. Aí um cara pensa assim: quem esse cara pensa que é para dizer estão perdoados os teus pecados? Aí Jesus olha para trás e fala: é mais difícil dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te, pega o teu leito e anda. Aí eu fico me perguntando como é que o escritor sabia o que o cara estava pensando? Eu vou te explicar isso aí, Primateu. Você está numa religião que é o cristianismo. O cristianismo, ele é uma das religiões reveladas. Então, você vê que Jesus subiu aos céus, mas ele deixou um revelador, que é o Espírito Santo. E o Amós Espírito 3:7. Santo, e o Espírito Santo, ele revela os bastidores, o oculto e o escondido do ser humano, ele revela aos seus santos. Tanto é que o próprio Jesus falou: ó Pai, graças te dou, porque revelaste as tuas complexidades e revelaste o teu reino aos pequeninos. Então, assim, é fácil que um teólogo se livre dessa sua pergunta, afirmando que trata-se de uma religião revelada, que é o cristianismo, com um Deus pessoal e com o Espírito Santo que quer mostrar, fazer todo o B.O. para você. Mas nessa passagem que eu citei, o Espírito Santo ainda não estava na Terra, não, viu? Mas Jesus já estava aqui? Mas Jesus estava onde? Estava aqui. Então, Jesus disse para o escritor que o cara estava pensando e mandou o escritor... Provavelmente sim. Agora, eu tenho outra que é pior do que essa. Amós 3:7, primo. Amós 3:7. Deus não faria coisa alguma sem antes revelar a seu servo, seu segredo a seu servo, seus profetas. Quem escreveu os 5 primeiros livros ali do Velho Testamento foi Moisés, não foi? Deuteronômio atribuem a ele. Atribuído. Olha, veja bem. Atribuem a ele. Assim, a atribuição, né, Primateu? Não, eu sei, eu tô dizendo assim, falando de uma forma religiosa. Deuteronômio foi escrito por Moisés, correto? E Josué, né? Porque assim, eu queria saber como é que Moisés conseguiu escrever a própria morte, entendeu? Josué, né? Josué. Até porque Josué era sobrinho de Moisés. Exatamente. Então, assim, veja bem, a Bíblia, ela tem muitas atribuições, Primateu. Então, às vezes, os autores, eles diziam que o autor tal escreveu determinado salmo. Primo de Moisés. Por exemplo, Salomão. Muitos salmos são atribuídos a Salomão, são atribuídos a Davi pela autoridade escriturística, pela autoridade social que se tinha na época. Mas a gente sabe que isso não foi escrito. Moisés, por exemplo, dá uma grande dúvida se Moisés até mesmo existiu. Mas eu entendo quando você fala, vamos colocar Moisés dentro da história, tal. Então, automaticamente, Josué, Caleb, o que faltava ali eram pessoas que receberam... Tu que já foi pastor, me explica porque quando Jesus estava ali para nascer, né? Ele teve que fugir porque o rei estava matando as crianças. Eu tô sendo sabatinado agora, hein? Não. O rei Se ele não fosse pastor, ele ia enrolar muito, viu? O rei estava matando as crianças, né? Matando as mulheres grávidas, porque o rei dos judeus não podia nascer. Então, como é que João Batista ficou vivo? Se ele tem uma idade próxima de Jesus, Jesus teve que fugir para sobreviver e João Batista ficou vivo. Isso aí você tinha que perguntar para um crente. Tinha que entrar um crente aí para ele responder isso aí. Porque, chamado de erro cronológico, né, Jason? Não. A questão toda não é nem essa. Você veja que para onde foi Jesus? Ele foi para o Egito? Foi para o Egito? Exatamente, foi para o Egito. E Maria era o que de Isabel, mãe de João Batista? Acho que elas eram primas, alguma coisa assim. Exatamente. Então, assim, há uma possibilidade de também João Batista, certo, ter... Porque a própria Isabel, ela também recebeu o chamado do Espírito, né? Então, assim, o João Batista não era apenas um homem qualquer, ele era um profeta tão poderoso quanto Jesus, certo? Então, alguém que revolucionou o judaísmo, assim como Elias. Tanto é que disseram, não, esse daí deve ser a reencarnação de Elias, esse aí tem um poder, a eficácia, a ousadia de Elias. Então, tudo indica, Primateu, que um teólogo, eu, por exemplo, daria essa resposta para você, que provavelmente João Batista, no caso Isabel,
foram para o Egito, com certeza. Beleza. Agora, a última pergunta, já que ele falou desse parentesco. João Batista era da tribo de Levi, correto? Sim. E Jesus era da tribo de Levi. O pai dele é da casa do primo de Moisés, o Arão. O pai dele é da casa ele é levita, tá lá. Não, Arão era irmão de Moisés, não era primo. Eu sei, ele era levita, não era? Aí fala que o pai dele era da tribo de Levi. Sim. Jesus, segundo ponto, era da tribo de Judá, correto? Segundo ponto. Como é que alguém da tribo de Judá é parente de alguém da tribo de Levi? Não, Jesus era da tribo de Davi. Deus falou tribo davídica. Deus falou que as tribos não poderiam se relacionar entre si para, tipo assim, uma tribo não acabar sumindo e pessoas de uma tribo acabar migrando para outra. Como é que lá na frente aparece alguém sendo parente da tribo de Levi, da tribo de Judá ali? E já. Veja bem que Jesus, ele veio para quebrar paradigmas, tá certo? Você vê que uma coisa que jamais um judeu poderia fazer era contar uma parábola de um samaritano que era muito melhor em obras do que um fariseu, né? Então, a ideia de Jesus foi a questão da diversidade, tanto é que Jesus comia com publicanos. Ele também comia entre prostitutas e ladrões, porque alguém chegou e disse assim, o teu rei é rei de ladrões, de prostitutas, de mendigos. Olha a raça que Jesus fazia, que Jesus ele tinha. Então, para Jesus, as 12 tribos de Israel só tinham um significado escatológico e não um significado social. Para Jesus não havia castas, havia uma unidade, um só povo. É o que o Paulo vai captar lá na frente. Um só povo, uma só fé, um só Deus e um só Senhor. Uma só nação, certo? Uma só língua, certo? Um só batismo e por aí se vai. Então, a ideia da unificação, porque tinha alguns judeus que trabalhavam a questão da unificação, porque senão a vida política e social dos judeus, eles iriam cair dentro de uma política de castas, certo? Que muitos sacerdotes queriam e outros não, porque trabalhava-se a ideia de que todos eram iguais perante Deus. E Jesus veio trazendo essa noção, né, de que não existe A ou B. A salvação para todos. Dos judeus. Sim, tudo bem. Só que se o crente me responde isso daí, eu digo para ele que lá está escrito que tanto a família de João Batista quanto a família de Jesus, eles eram seguidores da lei ao ponto deles serem irrepreensíveis, ou seja, eles seguiam tintim por tintim o que Javé mandava, ou seja, não está escrito lá, não? Não, veja bem, assim, Primateu, você tem que entender que Jesus criou uma revolução, tá certo? Ele criou uma revolução. A revolução de Jesus, como eu te falei, foi unificar, tá? Trabalhar a salvação do povo, mas ao mesmo tempo trabalhar a diversidade. E Jesus, quando falou assim, ouvistes o que disse Moisés, eu, porém, vos digo. Quer dizer, esse eu, porém, vos digo, ele está substituindo a lei de Moisés por ele mesmo. Entende? E ele está dizendo que ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei de tal forma que ele superabunda a lei, né? Ele demonstra-se ser maior do que a própria lei, certo? Porque a lei foi estabelecida por Deus para a justiça do homem, para a correção do homem. E Jesus trouxe algo que é maior do que a lei espiritual, a bondade, o amor, então por aí se vai. Só que aí, é porque assim, tu tá pegando Jesus. A questão de Jesus, eu sei que ele veio para ser um revolucionário. Sei, ok. O que eu tô falando é assim, por exemplo, Maria e a outra, a mãe de João Batista, que eu esqueci o nome dela agora, elas são primas. Isabel. Elas são primas. Isso, antes de Jesus nascer, elas já eram primas. Só que uma é da tribo de Judá e a outra da tribo de Levi. Entendeu? Como? Entendeu? Jesus, eu entendi que ele veio para trazer toda uma revolução, apagar ali algumas coisas do Velho Testamento e tudo, entendeu? Porque tem esse problema, porque as tribos não podiam se relacionar entre si. Mas entendeu? Qual seria a sua pergunta? Qual seria a sua pergunta para eu entender um pouco mais? Para eu tipo dar uma assim, explicação. Como que alguém da tribo de Levi é primo de alguém da tribo de Judá se não podia, tipo assim, por exemplo, alguém da tribo de Judá
casar com alguém da tribo de Levi para gerar uma descendência ao ponto de um pouco na frente eu não me recordo onde que você pegou essa ideia de que... Está no Velho Testamento, acho que é em Juízes. Não. Calma. De que o povo de Israel não se relacionaria. Eu não sei, viu, RC? Aonde que está isso daí? A única coisa que eu sei é que o povo não se relacionava com estrangeiros, né, com pessoas que não fossem judeus. Circuncidado, e circuncidado. Mas tem uma parte também, tem uma passagem que eu não lembro. Você lembra? Javé proíbe, é o Juízes, ou é em Números, que ele proíbe porque, assim, quando alguém tá, por exemplo, né, aqui é uma tribo menor, vamos supor que a tribo A, né, e tem a tribo B que é maior. Aí a tribo A tem uma mulher solteira, né, e a tribo B tem um cara solteiro. Essa mulher casada com esse cara, automaticamente ela tinha que ir para a tribo dele, porque ele é o homem, né, e a herança dela vinha para ele. Por que Javé proibiu? Porque chegar um tempo que uma tribo ia acabar sumindo, porque as pessoas daquela tribo menor iam migrar para essa maior. A gente até analisou esse texto aqui no canal da RC há umas semanas atrás. E aí já disse que era para cada pessoa se relacionar com pessoas ele fala assim, com pessoas, não com essas palavras, mas ele falou assim, case-se com pessoas da casa dos pais de vocês, tipo assim, pessoas das mesmas tribos de vocês. A gente tem que entender em que senso foi desenvolvida essa política aí, tá bom? Porque o povo de Israel, de vez em quando, era contado, né? Havia um censo em Israel. Então, assim, tem que entender o contexto desse versículo, tem que entender o motivo, que é o contexto ali, o que realmente levou esse texto que você está citando aí a ter... Acho que é em Juízes. Juízes, eu não me recordo desse texto em Juízes, não. Talvez esteja em Crônicas, não sei, mais ou menos. Não, a gente leu aqui no canal da RC umas semanas atrás. Não, tudo bem. Depois você me passa direitinho, tá bom? Porque em Juízes, eu não consigo lembrar... Não, eu sei que é no Velho Testamento. Não, tudo bem. Putz, Velho Testamento tá lá. É enorme, é enorme, cara. Não, eu vou procurar, eu passo. Mas, assim, as explicações teológicas, tá bom? Elas são essas. Elas são essas. Tanto é que você pode ver que Sansão, né? Sansão, o problema dele é ele ter se relacionado com uma mulher que não era judia, né? Tá aqui. Juízes. Ó. Juízes aqui, também. eu acho que é isso aqui. Juízes o quê? Não é Juízes. Juízes 15, né? Juízes 15, no caso a vida de Sansão está em Juízes 15. Não, tô falando do que o primo Mateu estava falando. Tá, fala para mim aí de novo. Não, eu acho que é Deuteronômio 7, do 1 ao 3. Né? Tá, tudo bem. Então, Deuteronômio, deixa eu só pegar aqui Deuteronômio 7, rapidinho, pessoal, tá bom? Não quero me estender na live de vocês aí, viu, para poder... Nada. Mas vamos lá, Deuteronômio 7, eu estou explicando como eu explicaria se eu fosse um teólogo, tá bom? Tudo bem. Mas vamos lá, 7 o quê? Mas acho que não é, não. Acho que não é isso, não. Acho que eu peguei errado aqui. Não, porque o Deuteronômio 7, ele tá falando... era o desmascarador que ele que trouxe na outra live, eu acho. O Deuteronômio 7, ele tá falando da questão para não se juntar por causa de outras nações da cultura, da adoração a Deus. Isso daí tem essa lei também. Isso daí eu concordo e ressalto. Foi o que eu ressaltei na minha fala anterior. Certo? Porque assim, eu não me lembro, primo Mateu, desse versículo onde mostra uma separação entre o povo mesmo, aí isso daí eu não me recordo. O que eu me recordo é que um filho de um judeu não era considerado judeu, tá bom? Mas filho de judia era considerado judeu. Aí isso daí a gente concorda e eu posso até dar uma explicação a respeito disso. Agora, a respeito desse versículo, porque assim, ó, as tribos setentrionais e as tribos meridionais, norte e sul, no caso, elas eram uma coisa só, cara. Só para você ter uma ideia. Elas eram unificadas. Nessa unificação, veio o quê? Veio Davi, Salomão, Roboão.
E Roboão dividiu todo mundo, colocou 10 tribos para lá, 2 tribos para cá, certo? E aí as tribos começaram a entrar numa desunião, mas mesmo assim as pessoas casadas continuavam casadas, certo? Eram de uma tribo diferente, mas era uma coisa só, era uma nação só, apenas em setores e funções diferentes, né? Então eu não vejo problema, primeiro, em João Batista ter ido com Jesus, ainda filhote, para o Egito, certo? E ter ficado livre do infanticídio de Herodes, né? Exato. É essa a explicação que eu daria como teólogo, certo? Apesar de tudo, como teólogo, eu mesmo me rebateria, né? Quero fazer uma pergunta como teólogo, já que você já está sendo sabatinado, eu fiz uma pergunta ao Sabino e ao professor Alessandro. Certo, é meio complicado, já que a gente está falando da matança das crianças de Herodes, que ali existia ali uma dinastia herodiana. Quando eles voltaram do Egito, quem estava governando era Herodes Arquelau. É isso? Quem é que governou antes de Herodes Arquelau? O Antipas ou o outro? Porque assim, olha, você Herodes já falou aí, né? Teve vários. Antipas é irmão, né? É isso, mas no caso era uma dinastia, né? Um sucedia o outro sendo tudo Herodes, tá vendo? Herodes não era uma pessoa, era uma dinastia. Isso, uma dinastia. Porque... Herodes Agripa, Herodes Antipas, tá vendo? Esse que você falou, Herodes Arquelau. Arquelau é o que estava governando no período que eles estavam voltando do Egito, né? É o Herodes que matou as crianças, que mandou matar, já tinha morrido. Só que tudo indica que quem mandou matar as crianças foi Herodes o Grande, que é o pai de Herodes Arquelau e Antipas, não é isso? Só que se você for ver na Bíblia, e dentro da história, Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Jesus nascer. E agora? Como é que Herodes o Grande mandou matar Jesus se ele morreu antes de Jesus nascer? Como o Marcos, por exemplo, está colocando aí, né? A gente precisa se posicionar e saber qual foi o tempo da sucessão. Né? Isso é complicado, então, isso aí, viu? O tempo da sucessão. Então, se você tem, por exemplo, um Herodes, você vê, por exemplo, quando um presidente sai do Brasil, o vice-presidente ele entra em fatores de segundos. O Brasil ou nenhum outro país republicano pode ficar sozinho. O que ocorre? Da morte de um já é substituído imediatamente. Como nós temos uma imprecisão de datas, fica bem complexo explicar para você de forma histórica e bater o martelo e dizer qual era o Herodes que estava ali, já que um podia ser substituído pelo outro, já que um é filho do outro, já que uma coisa pode passar para outra, entende? Então você traçar agora esse fio da navalha, né, esse corte tão milimétrico dentro da história, aí fica um trabalho até mesmo complicadíssimo para um historiador de carreira. É difícil. Muito. Então, diante disso... Isso é um conceito até meio que tipo acadêmico, né, que não tem uma respaldabilidade para dizer qual foi. Ninguém bate o martelo, não tem ninguém para bater o martelo para dizer era isso e era aquilo. Pessoal, essa transposição aí. A conversa tá boa, mas eu tô bem cansado. 5 horas e 48 minutos de live. Vai dar 6 horas de live. Tô aqui desde 5h30 da tarde. Já é 11h30 da noite. Caramba. Tô bem cansado. Eu vou pedir para que vocês deem uma boa noite aí, que eu vou encerrar a live, tá bom? Boa noite, pessoal. Fica na paz aí. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui, do Marcos, eu que agradeço, cara. Do Cláudio aqui, uma participação especial aqui do Cláudio. Do Primo Mateu, que esteve conosco aqui, o Paulo Henrique esteve conosco, o Lauro também esteve conosco, o Mazini também esteve conosco, agora o Jason Ferreira aqui por último conosco também. As pessoas que estão nos assistindo ao chat, aqui no chat, 112 pessoas estão conosco aqui, até o final da live. Antes do Jason chegar aqui, chegou a quase 100 pessoas.
Aí chegou no final da live, aí caiu de novo para 60 e pouco, aí o Dias apareceu, mas pronto, eu vou prolongar a live. Aí o Dias entrou, agora 112 pessoas. Quero agradecer a todas essas pessoas, tanto no chat como as pessoas que participaram comigo aqui. Então, pessoal, uma boa noite para todos e quero convidar todos vocês a que se sintam à vontade para participar de outras vezes aqui das minhas próximas lives, tá bom? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos aí. Obrigado, Jason. Obrigado a todo mundo, RC. Obrigado a todo mundo. Jason, brigadão, viu? Valeu, cara. Um abraço aí. Valeu.